Olá, turma do sexto ano, do Ensino Fundamental 2. Hoje nós vamos falar sobre organismos produtores, consumidores, decompositores e os facilitadores. Bom, antes de falarmos sobre estes tipos de organismos, né, nós temos que falar sobre alimentação. Mais precisamente, eu vou realizar uma pergunta para vocês. Por que nos alimentamos, pessoal? Bom, quando eu faço essa pergunta a vocês, deve vir à mente de vocês o quê? Ah, professor, nós nos alimentamos porque temos que sobreviver. É, pessoal, basicamente isso. Mas, na verdade, quando nós vamos falar na área da ciência, de uma forma mais específica, todos os organismos se alimentam para o quê? Não só para sobreviver, mas também para obter energia, tá bom? Ah, professor, e o que é essa energia? Bom, nesse caso aqui, dessa nossa videoaula, eu vou definir energia, pessoal, como a capacidade de produzir movimento do corpo. Quando você quer se movimentar, fazer algum exercício, mexer no seu celular, pensar, você tem que ter energia para isso. E a forma que você tem de você obter energia é através do que? Da sua alimentação. Então, nós nos alimentamos para ter o que? Energia, certo? Energia que vai nos possibilitar o que? Exercermos nossas funções vitais. Ah, professor, e o que seriam essas funções vitais? Pessoal, são funções inerentes à nossa vida, são funções que desempenhamos ao longo da nossa trajetória de vida. Por exemplo, é, como funções vitais, podemos exemplificar da seguinte maneira: uma função vital, a alimentação. Nos alimentarmos é uma função vital. Nos reproduzirmos é outra função vital, certo? Respirar também é outra função vital. Tudo isso vai depender da energia que obtemos a partir do nosso alimento, tá bom? Independente de ser um fungo, uma bactéria, uma planta, uma cianobactéria, um plâncton ou uma pessoa, certo? Tudo isso é tem que ter, nós temos que ter energia e essa energia vem da alimentação. Isso é importante, pessoal, porque essa necessidade de alimentar, ela vai nos dar por exemplo, na natureza, nós vamos perceber que os animais, a gente pode não só os animais e os outros organismos, eles podem ser classificados, certo? De algumas maneiras, de acordo com a forma que eles obtêm a sua alimentação. Alguns vão conseguir produzir, outros terão a necessidade de obter a sua alimentação, tá bom? Ah, outra coisa muito importante, pessoal, é que todos os organismos eles têm a necessidade de gerar descendentes. Isso, por que, professor, gerar novos descendentes? Isso vai gerar uma perpetuação das espécies. O que é a perpetuação das espécies? É você dar continuidade à sua espécie. Por exemplo, seus pais nasceram dos seus avós, assim como vocês nasceram dos seus pais. Isso é perpetuar a espécie, entende? Então, a alimentação nos ajuda a obter energia, a energia que obtemos vai gerar nossas funções vitais, e as funções vitais, entre as funções vitais, vai ter a geração de descendentes. Falando nisso, pessoal, depois de toda essa introdução sobre a importância da alimentação, das nossas funções vitais, a gente tem que falar sobre os diferentes organismos que vivem entre si, certo? E a função que cada um deve exercer na natureza. Bom, dos diferentes organismos, a gente vai classificar em três grandes grupos, tá bom? Vamos ter os organismos produtores, os organismos consumidores e os organismos decompositores, tá bom, pessoal? Bom, quando a gente está falando primeiramente dos organismos produtores, o nome já diz, né? Organismo produtor. O que é um organismo produtor? É simples, é um organismo
que ele tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá bom? Certo? Ele consegue produzir o seu próprio alimento e possivelmente ele vai conseguir obter energia a partir desse alimento que ele obteve, tá bom? Bom, mas como isso é possível? Seguinte, nesses organismos a gente vai ter uma substância, certo? Que a gente denomina como clorofila. E o que é essa clorofila, professor? É um tipo de pigmento que está relacionado a um processo que ainda não vamos nos aprofundar, porque é, é isso será falado nas próximas videoaulas, que é o processo de fotossíntese. A clorofila, você pode percebê-la, porque ela é um pigmento, geralmente na maioria das espécies que os tem, é um pigmento verde. Ou seja, professor, então, eu entendi. Por exemplo, então quer dizer que uma árvore, uma planta, ela é verde porque ela tem esse pigmento? Sim, ela tem esse pigmento, que é a clorofila. Mas não é só a cor verde, não é só porque a clorofila dá a cor verde, ela também funciona no processo de fotossíntese, tá bom? Mas falando sobre esse processo de fotossíntese, o que acontece? Pessoal, o processo de fotossíntese é o seguinte: é quando um organismo tem a capacidade de absorver uma determinada quantidade de nutrientes do solo, certo? Mas a ação da luz solar, ele vai ser capaz de produzir um tipo de açúcar específico, que a gente chama de glicose, tá bom? Esse produtozinho aqui específico, a glicose, né? Ela vai ser a sustentação, vai ser a alimentação desse organismo. Ah, entendi, professor. Pessoal, não precisa se preocupar tanto com fotossíntese. Eu apenas ressaltei um pouco sobre o que é a fotossíntese, porque isso vai ser falado posteriormente com maiores detalhes, tá bom? Eu só quero que vocês entendam que um organismo, para ser produtor, ele tem que produzir seu próprio alimento, certo? Através do processo de fotossíntese. Ah, professor, e fotossíntese? Ah, eu não estou lembrado o que é fotossíntese. Pensa o seguinte, pessoal. Fotossíntese é uma palavrazinha que vem do grego, que vem de duas palavras, na verdade, que é fotos, que significa luz, e síntese, que significa produção. Ou seja, produção da luz, produção a partir da luz, entende? Então, é quando um organismo ele tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir da luz solar, mais os nutrientes que ele consegue absorver. Professor, quer dizer que apenas organismos, quer dizer, apenas plantas conseguem produzir seu próprio organismo? Não, pessoal. No caso, o que acontece? Há outros tipos de organismos, fora as plantas, que conseguem produzir seu próprio alimento, apesar de a maioria das pessoas pensarem apenas que plantas conseguem produzir seu próprio alimento. Ah, professor, e quais seriam esses outros tipos de espécies? Ah, temos algas, temos cianobactérias, que são bactérias específicas que conseguem produzir seu alimento. E, obviamente, que temos as plantas. Esses são os três grandes grupos que vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Eles não precisam se alimentar de outros organismos para a sua própria alimentação. É muito importante porque a partir disso, dos organismos produtores, eles vão servir de alimentação para os organismos consumidores. O que são esses organismos consumidores, professor? Simples, pessoal. Organismos consumidores é todo tipo de organismo, ser vivo, que não vai conseguir produzir o seu próprio alimento. Como assim, professor? Simples, pessoal. Quando a gente está falando de organismos produtores, nós estamos falando daqueles organismos que vão gerar seu próprio alimento. Mas, ao mesmo tempo que eles são consumidores, esses organismos eles servirão de alimento para outros organismos
que não conseguem produzir o alimento. Esses organismos nós vamos denominar como organismos consumidores, que são aqueles organismos que necessitam obter fonte de energia de outro ser. No caso, a gente vai dividir em três. Vai ser os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Professor, o que é um herbívoro? Herbívoro. Pessoal, um herbívoro é nada mais nada menos que um organismo que vai se alimentar de plantas, certo? Por exemplo, o panda, uma vaca, tá bom? Alguns tipos de bactérias, fungos, eles vão apenas se alimentar de plantas para sobreviver. Eles não conseguem produzir seu próprio alimento e a fonte de energia deles vai ser o quê? O consumo de plantas, tá bom? Já a partir dos herbívoros, a gente também tem que falar dos carnívoros, tá bom? Porque os carnívoros são tipos de organismos consumidores, certo? Que vão se alimentar a partir dos herbívoros, ou seja, os carnívoros são o quê? Como o nome já diz, são aqueles que vão devorar carne, ou seja, os carnívoros vão ser o quê? Tipos de espécies que têm que caçar outros animais, certo? No caso, eles caçam os herbívoros para obter energia, tá bom? Ah, professor, muito bem, o senhor falou sobre herbívoros e carnívoros. E esses onívoros? Pessoal, onívoros são o quê? São espécies que elas tanto consomem plantas como animais, certo? Ou outros seres também, tá? Como fungos, alguns tipos de bactérias para se alimentar. Ah, professor, e o senhor tem algum exemplo? Simples, o ser humano. O ser humano ele tem a capacidade tanto de estar consumindo carne como também vegetais. Então nós somos considerados onívoros, porque nossa fonte de alimento ela vem dos herbívoros e dos carnívoros também. Por fim, depois nós vamos ter os nossos organismos decompositores. Pessoal, no nosso ciclo de vida, nós aprendemos o quê? Que nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, procriamos e no final de tudo, nós temos a morte, certo? É um ciclo que não dá para parar. Bom, o que acontece, pessoal, é que os organismos decompositores, eles são organismos muito importantes. Por quê? Porque eles são tipos de organismos que eles também têm que buscar sua alimentação, mas eles vão buscar a alimentação de outros seres mortos. Como assim? Imagine o seguinte, pessoal. Digamos que você tem você vê na natureza uma onça, certo? A onça, algum dia ela vai ter que morrer, certo? Ela não vive eternamente. Do que quando ela morre, obviamente que gera o que a gente conhece como um cadáver, né? Um corpo morto. Esse corpo morto, ele não vai se desfazer do nada. O que vai acontecer é que com a ação desses agentes decompositores, o corpo vai sendo consumido durante algum tempo, tá bom? Aqui na imagem vocês podem ver duas coisas: culturas de fungos e culturas de bactérias, que são organismos decompositores. Eles têm essa capacidade de decompor corpos, ou seja, eles vão conseguir realizar a quebra da, do, da carne, do resto de animais, ou até mesmo do resto de árvores, tá bom? Para o seu próprio consumo. E a partir disso, eles vão gerar sua própria energia. Lembrando que os decompositores, eles não são apenas importantes porque eles consomem a carne podre de algum animal ou outro tipo de organismo. Na verdade, parte do que eles consomem não é utilizado para gerar energia, pessoal. Isso volta para o meio ambiente. Como assim, professor? Por exemplo, digamos que tem um fungo. Geralmente, quando você não consome uma fruta na sua casa, na sua cozinha,
você percebe que o que acontece? Acontece o seguinte, ela começa a apodrecer. Na verdade, ela apodrece pela função de bactérias e de fungos, tá? A partir disso, você percebe que não é mais possível você consumir aquilo, certo? Então muita gente descarta aquilo. Mas imagine esse processo na natureza. Boa parte desse processo vai gerar nutrientes. Nutrientes para onde, professor? Para o solo. Pessoal, um solo rico é aquele solo que tem uma alta quantidade de matéria orgânica, que é aquela matéria que vem dos seres vivos, como também uma alta concentração de organismos decompositores, certo? Aqueles organismos decompositores vão consumir aquele material orgânico, ao mesmo tempo que eles vão gerar matéria que sirva de nutriente, por exemplo, para outros organismos, certo? A gente vai falar isso depois, quando o assunto for teias e cadeias alimentares, tá bom? A título de curiosidade, nós também hoje nós temos os organismos facilitadores da decomposição. Eles também são chamados de detritívoros, tá bom? Detritívoros, tá bom? Ou nome complicado, né? Então, esses são animais que vão facilitar a decomposição, geralmente são animais que consomem restos de outros animais, sendo que esses animais eles podem ser herbívoros, onívoros ou carnívoros também, certo? Por exemplo, o urubu, a minhoca, certo? Esse tipo de besouro aqui que se alimenta de fezes, eles são detritívoros, tá bom? Porque eles vão o quê? Eles conseguem se alimentar de restos de outros animais e eles vão facilitar a decomposição, que é a quebra daquele material orgânico, a carne, restos de árvores. Isso vai facilitar que outros organismos, como os decompositores, realizem a quebra, certo? Dessa matéria. Bom, por fim, encerramos essa aula. Espero que tenha sido boa para vocês. Qualquer coisa, deixem dúvidas nos comentários. Desde já agradeço a participação de todos.